Olá, meu nome é Thaís Fernanda Cesarino e eu, junto com a Leila, somos estudantes do curso de EAD de Gestão Empresarial da FATEC de Jundiaí. Nós vamos falar nesse trabalho sobre a importância do feedback no ambiente organizacional e tivemos como orientadora a Tegrite Ferrareto. Eu vou falar um pouco da fundamentação teórica e depois a Leila vai falar um pouco sobre o nosso estudo de caso. O assunto central desse trabalho, então, é o feedback e a sua importância no ambiente organizacional, tanto para a empresa quanto para o funcionário. E o nosso objetivo foi identificar os fatores do feedback, tanto internos quanto externos, de funcionários de empresas da região de Jundiaí e a interferência que ele pode causar no trabalho tanto dos funcionários e como ele pode influenciar no desempenho desses trabalhadores e nas suas tarefas diárias. Para isso, a gente aplicou um questionário em cerca de 70 pessoas de vários segmentos das empresas na região. Então, vou começar a falar um pouco sobre o que é o feedback, que nada mais é do que dar um retorno, né? Só que esse retorno ele tem que ser pautado em fatos reais, em fatos e dados, não pode ser pautado em suposições, em gostos ou desgostos dos líderes. Segundo Almeida, o feedback ele ajuda na mudança do comportamento e nas melhorias do desempenho. Já segundo Williams, o feedback eficiente é uma das técnicas mais poderosas da comunicação. Além disso, a gente acabou pesquisando vários estudos falando que o feedback tem uma grande influência na eficiência dentro da empresa. Então, a gente acabou estudando a importância do feedback para o funcionário. E a gente, segundo os nossos estudos que a gente pesquisou, ele contribui para o desenvolvimento do funcionário. Ele é uma medição do desempenho, como se fosse um termômetro, pois ele aponta o que está certo, o que está errado, as maneiras como o funcionário está fazendo. E isso ele acaba sendo essencial para o desenvolvimento do funcionário, porque ele pode, através do feedback, o funcionário, o colaborador, sabe o que está fazendo certo e errado, pode mudar, pode melhorar. Então, ele é muito importante. Sendo que a falta dele é considerada um dos principais fracassos na organização entre líder e funcionário. Além disso, esse feedback ele precisa focar na evolução do funcionário e não ter o intuito de intimidar. Agora, para a organização, tem também vários benefícios. Ele produz efeitos positivos, tanto em comportamentos quanto em resultados. Ele pode acarretar na mudança desses comportamentos, motivando os funcionários a se sentirem parte da empresa. Ademais, ele cria uma relação de confiança entre a empresa e o colaborador, porque o funcionário se sentindo parte daquela empresa vai alinhar os objetivos profissionais junto com os objetivos da empresa. Essa falta de comunicação ela pode acarretar muito problema para a empresa, porque o funcionário pode se sentir desmotivado, porque às vezes ele acha que ele está fazendo as coisas da maneira correta e não é o que o líder está esperando. Então, assim, essa falta de diálogo causa esses problemas, porque um pensa de uma maneira, outro pensa de outra e não vai de encontro. Nós acabamos também estudando quais são os problemas que acarretam pela falta desse feedback vertical, a gente está falando, né? Então, ela pode acarretar falta de direcionamento para os funcionários, trazendo desmotivação, como eu já falei, e o enfraquecimento do relacionamento entre líder e funcionário e entre funcionário e colaborador. Porque o feedback ele acaba sempre estimulando a comunicação. E a comunicação ela é essencial para as coisas se desenvolvam dentro da empresa.
Então, esse é mais ou menos um resumo do que a gente estudou. A Leila agora ela vai falar um pouco sobre o nosso estudo de caso. Olá, eu me chamo Leila Lopes de Souza Santos e sou aluna do 6º semestre do curso de Gestão Empresarial na FATEC de Jundiaí. Pesquisa e estudo de caso. De acordo com o tema abordado, a pesquisa foi de forma quantitativa e também qualitativa devido à complexidade do assunto. Foi elaborado pelas pesquisadoras e aplicado em funcionários que atuam no ambiente empresarial da região de Jundiaí e de São Paulo. Após a coleta de dados, fizemos as análises dos resultados e vamos apresentá-los a seguir. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de outubro de 2019 e 16 de novembro de 2019, com a participação de 67 pessoas, entre homens e mulheres, com idade entre 18 e 50 anos. Durante a pesquisa, foi disponibilizado um questionário para coletar essas respostas, elaborado por mim e pela Thaís, com o uso do formulário do Google, a seguir as perguntas que foram disponibilizadas. A primeira delas, perguntamos qual era a faixa etária de quem estava respondendo a pergunta. Em segundo, na empresa onde trabalha, é comum o uso do feedback? A prática de troca de feedback é comum entre colegas e supervisores, tanto verticalmente quanto horizontalmente? Para você, é importante o uso do feedback como instrumento de desenvolvimento profissional? Você considera o feedback negativo importante para o crescimento profissional? Para você, a falta do feedback da organização afeta o desenvolvimento do funcionário? E por último, descreva de forma sucinta a importância do feedback para você. De acordo com as respostas obtidas, em relação à questão sobre a faixa etária dos entrevistados, o resultado foi que a maioria possui entre 30 e 40 anos, sendo que 55% dos participantes têm entre 30 e 40 anos de idade. Quanto à questão onde foi perguntado se na empresa onde ele trabalha é comum o uso do feedback, 65,7% responderam que sim e apenas 34% responderam que não. Com esses dados, podemos notar que o feedback começa a fazer parte das rotinas das empresas. Mas ainda temos uma parcela de empresas que não implementaram a ferramenta no seu dia a dia, deixando de colher os frutos dessa importante ferramenta. Com relação à questão onde a prática de troca de feedback é comum entre colegas e supervisores, tanto de forma vertical como de forma horizontal, 52% responderam que sim, é comum, 47% responderam que não. Portanto, quando se trata de feedback em todos os sentidos, a porcentagem já é um pouco menor. Quando foi questionado se para o funcionário é importante o uso do feedback como instrumento de desenvolvimento profissional, a resposta foi unânime, pois todos concordam que sim, que é uma ferramenta extremamente importante para o desenvolvimento profissional, o que reforça a importância e relevância desse tema. Quando questionado sobre se considera o feedback negativo importante para o seu crescimento profissional, aí tivemos respostas diferentes. Apenas 13,4% responderam que não, sendo que a maioria respondeu. Essa maioria foi 86,6% respondeu que sim. Que o feedback negativo é importante para o crescimento profissional. Quando questionado sobre se o entrevistado considera o feedback negativo importante para o seu crescimento profissional, 86% responderam que sim, que julgam que o feedback é extremamente importante, mesmo que seja negativo e que tenha que pontuar os pontos de melhoria do entrevistado. Apenas 13% responderam que não, que ele não é importante. Quando questionamos sobre a falta do feedback na organização e se isso afeta o desenvolvimento do funcionário, 97% respondeu que sim e apenas 3% respondeu que não.
Isso ilustra que a ausência do feedback durante o processo de desenvolvimento do colaborador é um problema e ele tem que ser evitado a todo custo. Com relação à questão qualitativa, onde foi solicitado aos respondentes para escreverem de forma sucinta a importância do feedback, cerca de 18% das respostas relataram que a ferramenta é importante para o direcionamento de carreira, direcionamento dos processos, direcionamento do que deve ser feito no dia a dia. 16% dos respondentes informaram que é importante para o crescimento profissional do funcionário. 13% responderam que ele é importante porque traz uma sintonia entre funcionário e empresa e melhora o feedback. E melhora do feedback é comum na empresa. 11% afirmam que os resultados das equipes melhoram e todos ganham de maneira significativa. 10% relatam que ocorre uma mudança de comportamento de forma positiva. 8% informam que o feedback traz uma visão de fora de como o comportamento pode ser modificado e muitas vezes o colaborador não percebe sozinho essa oportunidade. 5% relatam que a eficiência corporativa melhora e todos começam a trabalhar focados em um único objetivo. 3% informam que é importante para a melhoria da empresa, autorreflexão e análise, além da importância na tomada de decisões de forma mais coesa, pois o colaborador sabe exatamente o que se espera dele. Para 2% dos respondentes, o gestor que fará o feedback precisa fazer críticas construtivas e não usar o momentum para intimidar o colaborador. 1% respondeu que a ferramenta auxilia na medição da produtividade, tendo em vista que o colaborador recebe informação de forma clara do que se trata, do que se espera do seu trabalho. A pesquisa realizada demonstrou que o feedback é reconhecido como importante pelos funcionários. Considerações finais. Concluímos que a relação colaborador e gestor deve ser o mais próxima possível. Quanto mais orientação e feedback o colaborador receber, mais motivado e engajado ele vai estar com a empresa. O gestor deve ser o canal de comunicação mais próximo do liderado. Não deve existir nenhum tipo de barreira que impeçam o colaborador de conversar com o seu gestor e vice-versa. A confiança deve ser a base da relação. Conquistar a confiança do time alavanca os resultados de curto e longo prazo. Todo comportamento inadequado deve ser corrigido o mais breve possível. O gestor não deve esperar o momento da avaliação de desempenho para corrigir algum comportamento. A periodicidade deve ser definida conforme a maturidade e comportamentos apresentados pelo time. A preparação para esse momento é fundamental e traz o colaborador a importância dele no processo. Colaboradores que não recebem informações sobre como estão realizando o seu trabalho, ou seja, colaboradores que não recebem feedback, tendem a ficar desmotivados e com baixo desempenho. É função do gestor reverter, corrigindo os comportamentos inadequados e valorizando e reconhecendo todos os comportamentos que precisam ser repetidos e mantidos pelo colaborador. A tarefa do gestor é bem complexa. É importante se preparar de maneira adequada com fatos e dados para lidar com diferentes tipos de culturas, gerações. Cada um aprende de uma maneira diferente e o papel do gestor é extrair o melhor de cada colaborador, adaptando-se sempre que necessário à sua forma de comunicação e à sua orientação. Portanto, não existe um roteiro pré-definido. Cada pessoa é única e importante e precisa saber se está no caminho certo. E caso não esteja, o gestor precisa direcioná-la a encontrar o caminho correto.
Finalizando esse trabalho de graduação, agradecemos imensamente aos nossos familiares por toda a compreensão e incentivo em todos os momentos das nossas vidas, à Faculdade de Tecnologia de Jundiaí pelos nossos ensinamentos obtidos ao longo do curso, que nos ajudaram a serem pessoas melhores, tanto no lado profissional como no lado pessoal, aos professores que, com toda a riqueza de conteúdo repassado e dedicação, nos fizeram ampliar os nossos conhecimentos.